Oi pessoal, tudo bem? Eu queria conversar hoje com vocês um assunto que eu acho bem interessante, bem pertinente, relevante para quem quer realmente investir na profissão médica e principalmente investir no consultório particular. Eu acredito ser a melhor opção para o médico aí no início da carreira fazer investimentos, fazer estratégias para desenvolver desde cedo, desde já, o consultório particular. E também para o médico aí que está acabando a residência, que tem a sua especialidade, ele deve investir no consultório particular porque é o meio onde ele vai ter uma melhor qualidade de vida, vai conseguir mais tempo para a família, para si mesmo, para se cuidar, enfim, vai conseguir desenvolver uma medicina com uma melhor qualidade. A gente sabe de todos os problemas aí que tem no Sistema Único de Saúde e acaba pesando muito nas costas dos médicos. Então, eu acredito, por isso que eu tenho feito esses vídeos aqui para vocês, realmente porque eu acredito que o consultório particular é a melhor solução. E dentro aí da questão do consultório particular, o que seria uma coisa bem interessante da gente conversar, da gente abordar aqui nesses vídeos? É a questão realmente de você encantar o teu paciente e você fidelizar o seu paciente. Eu falo sempre que tudo é voltado, a peça principal de tudo isso aqui é o paciente. É para ele que você tem que fazer os conteúdos, é para ele que você tem que se dirigir, dependendo aí da sua especialidade. É lógico, você tem um público, né, que a gente chama aí no marketing, que é o seu avatar, quer dizer, aquela pessoa para quem você tem que se comunicar diretamente. Então, apesar de muita gente estar assistindo os seus vídeos, você tem que se comunicar como se você estivesse falando para uma pessoa apenas. E essa pessoa vai ser a representação de todo o teu público. Então, o teu avatar, ele é aquela personificação do teu público. Então, cada pessoa tem que encontrar, cada médico, cada especialista, dentro da sua especialidade, tem que encontrar o seu público, o seu avatar, para se dirigir para esse público de uma maneira mais aí particular, mais objetiva. E dentro disso, eu anotei umas coisas aqui que eu queria conversar com vocês sobre justamente o encantamento do paciente e a fidelização do paciente. Se você quer investir no consultório particular, a base de tudo, né, a estrutura de tudo seria os seus pacientes. Então, você tem que ter pacientes, você tem que ter clientela, logicamente, para esse consultório poder, depois de um tempo, né, caminhar com as próprias pernas. Então, o que seria importante? Quais são os pontos aí importantes nessa fidelização? Eu separei aqui em torno 7 passos, né? O que seriam 7 pontos que você tem que desenvolver para você gerar esse encantamento no seu paciente. Eu queria conversar sobre isso com vocês aqui nesse vídeo que eu estou gravando agora. Então, o ponto 1, eu diria que o ponto 1 para você fidelizar o teu paciente é a comunicação. Parece muito básico, né, que eu esteja falando que a base de tudo é a comunicação, mas não é tão básico assim. Parece que alguns profissionais ainda não entenderam que a comunicação é de extrema importância quando você está com o teu paciente. Eu não sei aqui quem já é médico especialista, quem já se formou, a gente tem muitos estudantes aí também que assistem os vídeos, mas logo que eu me formei, eu tenho aí mais de 15 anos de formado, eu lembro que uma das coisas que eu ficava muito assim, me causava estranheza, era o fato de que quando eu começava a atender o paciente, logicamente eu atendia com muita educação, muita cordialidade, e em muitos casos, no final da consulta, eu recebia elogios do paciente, que já tinha ido em outro colega, e dizia: nossa, doutor, mas você conversou realmente comigo, a tua consulta demorou mais tempo, você me escutou, né? Você fez uma comunicação comigo, obrigado, você é muito educado e tudo. E, de certa forma, me causava estranheza esse elogio que eu recebia
por conta disso? Porque na minha cabeça é uma coisa, né? A questão da educação, da comunicação, é uma coisa básica e, no meu modo de ver, todos os médicos agiam da mesma maneira. E não era assim. Isso era relatado pelo próprio paciente. Não era assim. E alguns pacientes eram acostumados a consultas aí muito rápidas, a médicos que mal levantavam a cabeça para falar com eles, ficavam de cabeça baixa, anotando, né, o tempo todo. Muitas vezes até interrompia o paciente durante a anamnese para meio que aquela resposta ali ser uma resposta mais curta por parte do paciente. E para mim não deveria ser assim, né? E acredito que não deve ser assim. O teu atendimento, ele deve ser um atendimento com tempo suficiente para o paciente contar a história dele. O paciente é que vai te relatar, na verdade, né, ali na anamnese, e de acordo com a história, com os sinais, sintomas, avaliação física, tudo mais, é onde você vai chegar nas hipóteses diagnósticas e chegar aí ao diagnóstico, pedir exames, enfim. Você sabe muito bem como é que é a consulta médica. Não é o foco disso aqui, falar realmente da consulta, mas sim falar da importância da comunicação com o seu paciente. Educação, comunicação, cordialidade e, por mais básico que isso possa parecer, muitos pacientes reclamam, têm essa reclamação por parte do médico. E depois, com os anos de profissão e tudo, a gente chega a alguns pontos que a gente, procurando entender, né, o que acontece, realmente um dos grandes problemas aí dos atendimentos no setor público é aquela coisa do médico ter uma fila grande de pacientes para atender em pouco tempo, então acaba se tornando uma coisa que não tem aquela organização que tinha que ter. Então o paciente chega ali para atender e já tem muita gente na fila, e aí vem a secretária ali, né? Doutor, tem tantos pacientes, né? Você tem que atender em tanto tempo, e fica aquela coisa atropelada do médico realmente não ter tempo para se comunicar bem com o paciente e acaba fazendo uma consulta rápida, uma consulta onde ele não consegue se ater a todos os detalhes que são importantes para a realização de uma boa consulta, e acaba que, em alguns casos, o paciente até sai do consultório falando mal do médico, dizendo que o médico não deu atenção, que o médico mal olhou na cara dele. Com certeza você já deve ter escutado histórias desse tipo, e muitas vezes o médico está ali fazendo um mau esforço, às vezes não tem pessoal suficiente, né, no local que ele está trabalhando, e os pacientes sempre estão aumentando, né, as pessoas cada vez ficando mais doentes, e o médico ali está, como eu falo, fazendo das tripas coração, e mesmo assim acaba recebendo críticas por parte do paciente que, né, está ali para resolver o problema dele, alguma dor, alguma coisa, e não pensa em todo esse processo que é necessário num atendimento médico. Então, você que quer desenvolver o teu consultório particular, quer ter pacientes, né, no consultório particular, e que de alguma maneira começou ali, se formou, começou a atender em posto de saúde, em emergência, você tem que ter uma boa comunicação com o teu paciente, e é fundamental, porque dali vai começar a surgir o seu nome, né? Dali vai começar a surgir até o boca a boca do paciente, e dali você vai começar, em alguns casos, a levar pacientes para o teu consultório particular, quando você abrir um consultório particular, quando você estiver atuando no consultório particular. Então, vamos ter atenção a isso aí, a comunicação. Outra coisa muito importante, que eu diria ali que seria o ponto 2, seria saber escutar o paciente. Tem a ver com comunicação, lógico, né? Na verdade, toda consulta é uma grande comunicação, uma grande interação que se faz com o paciente, mas o saber escutar é muito importante, é uma das maiores reclamações também do paciente quando vai na consulta com o médico, principalmente na rede pública, né? Justamente por conta aí da
quantidade de pacientes, tempo reduzido para consulta, então o médico acaba que não escuta o paciente como deveria escutar. No consultório particular, isso não pode ser assim. Então, você tem que saber escutar o teu paciente, né? Até para você fazer as perguntas pertinentes, você tem que escutar a história dele, escutar os medos que ele tem, as objeções que ele tem, as crenças que ele tem. Tudo isso é importante para você chegar ali e conversar com ele sobre tratamento, né? Sobre soluções para o caso dele, sobre opções. Então, é extremamente importante saber escutar. Escute seu paciente, seja um bom ouvinte. Os bons médicos são bons ouvintes, não tem como escapar disso aí. Eu diria até que em qualquer profissão, todo bom profissional, todo profissional que se destaca na sua área, ele tem uma coisa em comum com outros profissionais, né, que se destacam, que é a questão de saber ouvir. Então, se você sabe ouvir, você vai saber se comunicar melhor, você vai fazer um tratamento melhor e o paciente vai ficar extremamente satisfeito com você, com o médico que dá ouvidos a ele, que sabe escutar o que ele tem a contar. Tá? Vamos ao ponto 3 agora, que é o seguinte: parece uma coisa básica e não é. Muitos pacientes não entendem o problema de saúde que tem. Então, o ponto 3 seria você fazer o paciente entender qual é o problema, qual é a doença que ele tem. Alguns pacientes fazem tratamento aí, problemas de tireoide, pressão alta, algum tipo de reumatismo, dores articulares, enfim, algum tipo de problema há vários anos, tomam o remédio há vários anos e não sabem exatamente o problema que tem, não entendem o problema que tem. Como é uma coisa relativamente óbvia para o médico, por exemplo, né? Você está atendendo um hipertenso, ele tem pressão alta, tal. O paciente ele só sabe falar o seguinte: doutor, minha pressão está alta, minha pressão subiu, ou minha pressão caiu, minha pressão está desregulada, mas ele não entende o que é a questão da hipertensão arterial. Então, é interessante para o médico explicar para o paciente o problema que ele tem. Para quê? Para que ele entenda o problema e ele saiba a importância daquele problema ser tratado. Isso é importantíssimo para o paciente aderir ao tratamento, né? Para o paciente poder explicar até algum sintoma que ele venha a ter, né? Se aquele sintoma pode ter relação com a doença de base, e muitos médicos não fazem isso. Isso entra também num dos pontos importantes para você encantar o teu paciente. Às vezes eu explico coisas para o paciente relacionadas à doença dele, e doenças muitas vezes até crônicas, e o paciente: nossa, doutor, nunca nenhum médico tinha me falado sobre isso. O senhor foi o primeiro que me falou sobre a minha doença. Normalmente os médicos que eu vou, ele só escuta rapidinho ali, atende sem muito tempo, ou só faz prescrever a mesma receita do remédio que eu já uso há 5 anos e não me explica, acaba que eu entro, saio sem falar muito, o médico também não fala muito, eu saio com a receita ali, continuo tomando aquele remédio, mas eu não entendo, nunca entendi o que era o meu problema. Foi legal o senhor ter me falado, agora eu entendo o problema que eu tenho, eu vou poder me expressar melhor, explicar melhor para as pessoas também que me perguntam qual o problema que eu tenho. Então, o paciente sai agradecido, o paciente gosta muito. Por quê? Ele percebe que quando você explica o problema que ele tem, automaticamente vem uma coisa na cabeça dele: se o doutor explicou o problema que eu tenho, é porque o doutor se interessou pelo meu problema. E é importante, é bem legal que o médico perceba que você está interessado no problema dele. Cada médico ele é uma pessoa, um indivíduo, né? É único. Então, por mais que você atenda 5 pessoas com o mesmo problema naquele dia, naquela manhã, não importa, você tem que explicar para cada um deles o problema que eles têm, as peculiaridades do problema, o porquê do tratamento,
para que ele entenda o problema que ele tem. Você pode ter certeza que ele vai te elogiar para várias pessoas simplesmente por você ter explicado o problema de saúde dele. Outro ponto importante que eu anotei aqui que eu queria conversar com vocês, então, seria o quarto ponto, explicar os problemas do paciente, explicar o tratamento dando exemplos. Como assim dando exemplos? Você tem que explicar para o paciente, por exemplo, olha, se você não tratar isso aqui, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com o paciente. Você não vai mencionar quem que era, nem nada, lógico, mas você vai dizer para ele, olha, o paciente aqui ele era hipertenso e ele não tratava, achava que era bobeira, achava que não tinha que tomar os remédios, de repente ele teve um pico de pressão, a pressão subiu, ele teve um derrame, teve um AVC, teve um infarto, e agora está numa situação assim, que ele acabou indo para a cadeira de rodas e tudo. Isso só para te dar um exemplo, né? Mas praticamente em todas as doenças, você pode usar desse critério aí, dessa artimanha, que seria dar exemplos para o paciente do que pode acontecer, por exemplo, se ele não fizer o tratamento adequado. Assim como você também deve dar exemplos, até ali na mesma consulta, você vai dar o exemplo, olha, se você não fizer certinho, pode acontecer isso, 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 isso. Se você fizer tudo certinho, você vai ter uma vida normal, você vai viver bem. Vamos usar, por exemplo, a diabetes. Olha, se você continuar desse jeito, com a tua diabetes ali, a tua glicemia 300, 400, daqui a pouco você pode ter problema renal, daqui a pouco a tua vista, você vai perder visão, daqui a pouco se você tiver uma ferida ali no pé, isso pode evoluir, você pode vir a perder um dedo, uma coisa, isso não vai cicatrizar. Então, você tem que fazer o tratamento certinho. Se você fizer o tratamento certinho, eu tenho um paciente aqui que trata de diabetes, toma o remédio direitinho, vida dele é normal, ele não tem problema nenhum de ficar, de alguma ferida que não cicatriza, ele faz a atividade física dele normalmente, ele gosta de praticar esportes, ele pratica, ele entende o problema que ele tem, por isso que ele trata direitinho. Então, ele vai ter uma vida normal com uma pessoa que não é diabética. Então, é legal que você fale isso, que você explique, sempre dando exemplos. Por quê? O fato de você dar exemplos faz com que o paciente visualize aquilo lá, perceba que aquilo é uma verdade. Lógico, você tem que dar exemplos verdadeiros, sem mencionar os pacientes, mas exemplos realmente de coisas que acontecem na realidade, e o paciente vai conseguir visualizar aquilo. É diferente de simplesmente você falar, olha, você tem que tomar isso aqui, porque tem que tomar, porque se você não tomar, essa sua diabetes vai subir. Sim, o paciente vai dizer, tá, vai subir, mas e aí? Então, dê exemplos do que vai acontecer se ele não fizer o tratamento adequado e se ele fizer o tratamento adequado. Isso vai ajudar muito na adesão do tratamento, o paciente vai achar bem interessante isso, vai te agradecer por você ter dado os exemplos. E até ele, quando ele escutar algum exemplo, ele vai poder falar também para você, mesmo, doutor, tem um amigo meu que é diabético, não cuidou, tá cego, tá com problema assim, 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 perdeu o pé. Então, ele mesmo vai lembrar de coisas que aconteceram com pessoas ali próximas que não quiseram tratar. Então, isso é muito importante. Ao fazer o tratamento, ao pedir para o paciente tomar o remédio, dê exemplos aí, de outros pacientes que fizeram o tratamento adequadamente. Outro ponto importante, tá? Nessa questão de você fidelizar, encantar o teu paciente no atendimento, que seria aqui o ponto 5, tá? É cobrar uma ação por parte do paciente. Você tem que, de alguma maneira, fazer uma cobrança para o paciente. Você está fazendo direitinho, lembra do exemplo que eu te passei, lembra do exemplo que eu te dei, tá legal para tomar os remédios, está conseguindo tomar, está sentindo alguma coisa quando toma o remédio, você tem que tomar direitinho, se você não estiver conseguindo, você me fala. Então, assim, de alguma maneira você tem que dar responsabilidade para o teu paciente. Logicamente, você é um médico, você é responsável por fazer a prescrição, fazer o tratamento, explicar para ele o tratamento, o porquê que aquele tratamento está sendo feito.
explicar sobre a doença que ele tem, mas você tem também que transferir algo de responsabilidade para o teu paciente. Ele também, né, ele é o maior responsável pela saúde dele, sim, o médico, depois do assim, até na frente do médico, o paciente tem que ser responsável pela sua saúde. Então, você tem que cobrar isso dele. Não deixa a coisa muito solta, muito largada, senão depois, se não der certo, ele vai até dizer que foi o problema foi do médico. Quando não, quando ele não seguiu realmente as recomendações. Então, veja se ele está seguindo as recomendações, né? Dentro daquelas recomendações que você fez, anote, vá perguntando depois nos retornos, está fazendo isso, não está? Cobre o seu paciente para que ele siga todas as recomendações e, logicamente, explique o porquê que ele tem que seguir aquelas recomendações, né? Não pode ser aquela resposta, porque sim ou porque não. Não, explique para o paciente. Quando ele entende o que é pedido, quando ele entende a importância de seguir as recomendações, é claro que vai ser muito fácil, muito mais fácil dele seguir as recomendações. Todo mundo tem os pacientes aqui que não escutam, não seguem mesmo, são aqueles pacientes mais difíceis, mas enfim, você tem que fazer a sua parte. Você não pode deixar de fazer a sua parte por conta do paciente não fazer a parte dele. Então, independente disso aí, faça a sua parte e cobre o paciente, a responsabilidade que ele tem sobre o tratamento. Não esqueça disso. Então, vamos para outro ponto aqui também, que é muito interessante. Sobre isso de cobrar por parte do paciente, uma coisa legal também é o seguinte, seria essa cobrança interessante para quê? Para o paciente aderir ao tratamento. Quer dizer, você passou uns remédios, ele está tomando, não está, ele está tendo uma boa adesão ao tratamento. Para isso eu quero chamar até a atenção ali, dar uma dica para vocês, né? Um dos problemas aí que a gente tem, por exemplo, no SUS é que às vezes o paciente pede para você passar aqueles remédios ali que tem na rede pública porque ele não tem condição, né, de comprar, enfim. E muitas vezes são remédios que não são de fácil adesão. Às vezes comprimidos que você tem que tomar várias vezes ao dia, tudo. Quando você está no consultório particular, que dependendo da tua clientela, né, você tem um consultório particular ali com uma clientela classe A, B, pacientes que têm condição realmente de adquirir, de comprar uma medicação, é interessante que você faça tratamentos sempre onde a adesão é mais fácil. Então, se tem aquele remédio que você precisa tomar 4 vezes ao dia, se tem um outro similar, bem, mais caro, mas que é similar e que o paciente pode tomar 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia. Então, é interessante. Perguntar para o paciente se prefere comprimido, prefere gota, prefere, né, um xarope, alguma coisa. Então, muitos remédios têm em várias opções e o paciente às vezes esquece de perguntar. E passa um remédio ali, que às vezes é um xarope, o paciente não acha legal tomar xarope, na hora ele esquece também de perguntar se tem comprimido e acaba não aderindo ao tratamento porque ele não gosta de tomar remédio que seja ali xarope, ele prefere comprimido. Então, pergunta sempre para o teu médico, parece uma pergunta boba, parece uma coisa básica, a gente sempre acha que o próprio paciente vai falar, né? Doutor, eu prefiro comprimido, mas não. Tem muito paciente que esquece, que não fala e acaba não aderindo ao tratamento por conta disso, porque você passou, né, comprimido, ele não gosta, ele prefere o xarope. Então, pergunte sempre, dê opção para o paciente, tá? Das diversas formulações e veja uma maneira mais fácil do paciente aderir ao tratamento. Isso não é bobeira, isso é importante. Vários pacientes, por conta de ter que tomar 2, 3, 4 vezes ao dia o comprimido, acabam não aderindo ao tratamento. Isso é uma realidade. Então vamos lá para o ponto 6. O sexto ponto seria você fazer o segmento do paciente, retorno, procurar saber como é que o paciente está, se ele está bem, se ele melhorou, se aquela dor ainda está incomodando, se ela piorou, se ela não piorou. O paciente já vai sair da tua clínica com o retorno agendado. Isso é um outro grande problema que eu faço ali uma diferenciação, né, com relação até ao atendimento ali de emergência, atendimento no SUS de modo geral, que é essa questão do retorno. Muitas vezes o paciente
por conta de uma consulta rápida, uma consulta que não teve muita comunicação, o paciente às vezes não sabe nem qual foi o médico que consultou ele. Então ele nem consegue fazer o retorno, porque ele não sabe nem com quem que ele tem que retornar. Aí ele já vai em outro médico, aí o médico pergunta, mas o que você tomou isso? Quem te passou? Foi o doutor, não sei de onde. Mas quem que é o doutor? Não lembro. Ele é assim, ele é baixo, ele é alto, ele é louro, ele é ruivo. Então assim, isso até dificulta esse prosseguimento do tratamento. Você saber se o tratamento está dando certo ou não. E aí é aquele paciente que acaba cada semana tomando um tipo de remédio, cada semana tomando um antibiótico, não toma o tempo certo o remédio que tem que tomar, não sabe explicar bem os sintomas que tem. E aí você também tem aquela dificuldade que você não conhece o paciente, não foi você que fez o tratamento anterior, você não sabe o que o paciente tomou, muitas vezes o paciente perdeu a receita, né? Não tomou o remédio os dias certos que tinha que tomar. Então, assim, é bem complicado. Então, você na parte do consultório particular, é extremamente importante que você faça esse segmento do paciente. Isso vai gerar uma fidelização do paciente, um encantamento do paciente. O paciente na cabeça dele vai entender que você está interessado pelo caso dele, que você lembra do caso dele. Lógico, sempre trata o paciente pelo nome. Para isso, é legal que você tenha um software, né, na tua clínica, para que depois você envie uma mensagem, você envie um e-mail, enfim, que você faça essa comunicação. Ela não pode se perder, ela não pode acabar quando acaba a consulta. Ela vai seguir pelo tempo necessário até que o paciente tenha alta e tudo. Mesmo após a alta, é interessante depois de um tempinho você mandar uma mensagem, né, perguntando se está tudo bem, se colocando à disposição. Isso gera um encantamento, gera um diferencial. Talvez para você, se você já faz isso, talvez possa parecer algo básico, mas fique sabendo que não é. É a grande minoria dos médicos que se preocupam com o pós-consulta, se preocupam com o retorno, se preocupam em saber se o paciente melhorou ou não com o tratamento. É a minoria dos médicos que fazem isso. Então, se diferencie, faça isso. Isso é indispensável, principalmente se você quer investir no consultório particular, se você quer fidelizar e encantar o seu paciente. Você não vai conseguir fidelizar e encantar um paciente se você não tiver o pós-consulta bem determinado, se você não mandar uma mensagem, não perguntar a ele como ele está. Anote isso aí, começa a fazer se você não faz, converse com seus colegas sobre isso para ver quem faz e quem não faz. Você vai ver que é a minoria que se preocupa com isso aí. Então, finalizando, vamos lá para o 7º ponto, que eu acho que é de extrema importância para você fidelizar o teu paciente e encantar o teu paciente. Então, sempre que você tiver um contato com o teu paciente, pode ser na primeira consulta, na segunda, na última consulta, né, no último retorno, quando você vai dar a alta, digamos assim, uma pergunta é muito importante e que muitos médicos não fazem. Alguns pacientes reclamam disso aí e alguns pacientes acabam saindo do consultório do médico com dúvidas. E em 1 a 2 semanas vão procurar outro médico. Porque se ele não gostou do teu atendimento, se ele ficou com dúvidas, se ele não aderiu ao tratamento, você tem que pensar numa coisa. Será que a culpa não é sua, do paciente não ter aderido ao tratamento, do paciente não ter voltado lá com você e desse paciente ter procurado outro médico? Eu tenho certeza que se ele ficar satisfeito com você, se ele se encantar por você, ele vai ser fiel a você, ele não vai procurar outro médico. E tem mais, ele vai trazer mais pacientes para o teu consultório, porque ele vai gerar um boca a boca, ele vai recomendar você para os familiares, para os amigos, para todas as pessoas que precisarem de algum atendimento médico. Então, que frase é essa que você tem que falar em todo final de consulta? É o seguinte, paciente, ficou alguma dúvida? Só isso. Parece óbvio, parece que todo médico faz isso, mas eu me assusto em saber que normalmente as consultas médicas acabam de uma maneira mais abrupta, onde o médico não pergunta
se o paciente ficou com alguma dúvida. Então, anote isso aí no teu bloco de lembranças, aí, no teu bloco de anotações, na sua agenda, que no final da consulta você deve finalizar com uma frase que vai fechar, digamos aí, com chave de ouro a sua consulta e vai gerar o encantamento e fidelização do paciente. Finalize a sua consulta perguntando: ficou alguma dúvida? Era isso que eu queria conversar com vocês, pessoal. Espero que estejam gostando dos vídeos. Se tiverem dúvidas, sugestões, comentários, mandem aqui para mim, comente aqui no vídeo ou mande um direct, que será um prazer conversar com você e responder as dúvidas. Enfim, mande dúvida, mande sugestões. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau.